Se você tem a sua Bíblia, abra em João capítulo 19, verso 30. As três bênçãos da cruz. João capítulo 19, verso 30, está escrito: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Amém? Eu convido você, abaixe a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus venha falar com você. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Venha, Senhor, aquietar nosso coração neste momento, Pai. Que nós possamos nos desligar, Senhor, das coisas lá de fora e nos concentrar, Senhor, nesta mensagem, esse recado de Deus, que com certeza será um divisor de água, Pai. O Senhor vai falar conosco, o Senhor vai nos trazer libertação, restauração, respostas, Pai. Abençoa todos os meus irmãos que estão acompanhando online, Pai. Que o Senhor abençoe a todos os teus filhinhos, Pai. No nome de Jesus. Senhor, venha circundar aqui e venha liberar os teus anjos, Pai, protegendo a cada um de nós, Pai. Cuida do patrimônio dos teus filhos lá fora, Pai. Nós proibimos qualquer roubo, Pai, qualquer intento do inimigo, e que o Senhor venha agir nesta noite. Está nas tuas mãos as rédeas, ó Espírito Santo, deste culto. Realiza o teu querer, o teu efetuar segundo a tua perfeita vontade. Amém. Jesus, lá na cruz, ele passa por um momento terrível, gente. Que for um médico, se ele fosse descrever a situação de Jesus fisicamente, um psicólogo poderia descrever o emocional de Jesus, como se encontrava. E Jesus lá na cruz, ele brada, dando a sua última palavra: está pago, está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando Jesus inclinou a sua cabeça, morrendo naquele momento, a Bíblia fala que houve uma escuridão. A Bíblia fala que se tornou escuro Jerusalém. Houve, segundo os cientistas, fala que houve uma eclipse. De repente, de dia virou noite. Jesus é a luz do mundo. Naquele momento, é como se a luz se apagasse. Naquele momento, como se o Pai se separou e o Espírito Santo de Deus se separou, porque naquele momento todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus, toda a maldição, toda a miséria, e Jesus teve que carregar todos os nossos pecados, nossas misérias, nossos fardos. E a Bíblia fala, amados, que ao terceiro dia Jesus ressuscitou no domingo. Mas eu quero falar aqui de três promessas que nós devemos tomar posse desse momento lá da cruz, os benefícios, as bênçãos que nós podemos nos apropriar hoje. Primeira bênção que eu quero compartilhar com vocês: os teus pecados foram perdoados. Queridos, todos nós éramos pecadores condenados. E não havia um meio de você receber perdão. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e não havia um justo sequer na terra. E Deus mandou seu Filho único para morrer a morte de cruz. Era a morte mais vergonhosa, mais terrível, era a morte de cruz, porque a pessoa era crucificada e ficava nu na cruz. Era vergonha, era uma humilhação. E
E Jesus tomou as nossas enfermidades, nossas maldições, e Ele cravou lá na cruz do Calvário todo o escrito de dívida que era contra nós. E lá na cruz Jesus disse: está pago, está consumado. Então você foi perdoado. Então eu quero dizer para você, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus nos perdoou. Olha aqui, Lucas capítulo 23, verso 34. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, nós temos que nos apropriar desse perdão todos os dias. Jesus nos perdoou. Muitas vezes as pessoas não nos perdoam. As pessoas guardam aquela mágoa, ressentimento e dizem: eu já te perdoei, mas de repente essa pessoa está botando para fora aquela mágoa antiga e não perdoou. E Jesus te perdoou. Tudo que você cometeu no passado, Ele perdoou. Tudo que você vai cometer no futuro, Ele já te perdoou. Agora não te dá direito de você ficar pecando, porque o pecado traz consequências. O salário do pecado é a morte. Mas queridos, para pensar. Você foi perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. Você foi perdoado. Tem uma palavra que se chama redenção. Redenção significa salvação, redimir, reparo. Redenção, uma palavra no hebraico, é como uma pessoa que tem dinheiro, ele vai no mercado, e no mercado ele escolhe um escravo que vai trabalhar para ele. Ele vai, paga o valor que vale o escravo, ele paga e depois ele recebe um certificado que ele agora é dono do escravo, e ele entrega aquele certificado e fala assim para aquele escravo: você agora é livre, você é livre, eu te comprei e você é livre, eu paguei o preço devido por você. E Jesus fez isso, amados, por você. Você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Então, queridos, é isso que você tem que guardar no seu coração. O diabo, ele tinha o dossiê de todos nós, mas Jesus nos perdoou, rasgando todo o escrito de dívida que era contra você. Jesus rasgou, Jesus anulou, e você é livre, você é justificado. Imagina se você tinha uma ficha corrida, o diabo toda hora te acusava, porque ele é o acusador, e Jesus, advogado e juiz, ele pleiteou a tua causa, ele julgou a sua causa, você é absolvido, você é livre. Então, amados, quando Satanás vier com acusação, você lembre ele: nenhuma maldição, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia fala um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo é o homem, Ele é o nosso mediador, nosso advogado de defesa. Ele que está sempre advogando a tua causa, porque a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, verso 10, Satanás é o acusador que nos acusa 24 horas, 24 horas ele está nos acusando, mas que você se aproprie do perdão de Jesus. Segunda bênção que você tem que se apropriar, amados, que você aceitou Jesus, se tornou filho de Deus. Bate no seu coração e diga assim: eu sou filho de Deus. Você tem certeza? Se você tiver um infarto fulminante agora, você tem certeza que estará diante do eterno Deus?
Porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Você não precisa fazer caridade para ser salvo. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Você é salvo pela fé. A Bíblia fala que Jesus estava ladeado de 2 homens. Um disse assim: se tu és o Senhor, se tu és o Messias, prove, desce da cruz e nos livra. Tu és um charlatão, você é um falso Messias. Mas o outro que estava do lado, condenado à morte, porque era um criminoso, ele fala assim para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pela graça somos salvos. Graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas pela graça eu recebo favor imerecido. E filho tem acesso ao trono de Deus. Essa é a boa notícia, meus queridos irmãos. Era prerrogativa do sacerdote entrar uma vez por ano no Santo do Santo, no Yom Kippur. Aquele dia, o dia da expiação, ele entrava uma vez por ano para representar o povo de Israel, e era sacrificado uma ovelhinha de 1 ano, que representa a plenitude da idade de uma ovelhinha. E Jesus morreu na plenitude da idade, 33 anos, um jovem. Ele era a ovelha, a ovelhinha. A Bíblia fala que ele veio buscar e salvar que estava perdido. Ele veio para morrer por nós pecadores. E quando Jesus, ele morreu naquele momento, a Bíblia fala, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Significa que nós podemos agora ter acesso ao trono do Pai. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você pode entrar na presença do Pai. E quem entra na presença do Pai, com ousadia e com fé, apresentando seus pedidos de oração, Deus responde. Não importa se você estiver em Jerusalém, eu tive a oportunidade de 16 vezes estar lá no Muro das Lamentações, entrar lá no túmulo vazio de Jesus, e subir no jardim de Getsêmani. Terezinha também esteve junto com a gente em Israel. Irmãos, que privilégio, 16 vezes. Mas eu quero te dizer uma coisa: não importa o lugar aonde você ora, se está lá no Getsêmani, se você estiver no Muro das Lamentações, o que importa que Jesus, ele revelou para uma samaritana, não importa o lugar, o que importa que Deus está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus, em 24 horas, ele está te observando. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa: você entregou a sua vida para Jesus, você é filho, Ele está observando você, Ele está vendo as tuas necessidades, e Ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Jesus veio para te dar vida plena. Mas eu vejo aqui, amados, uma ilustração que eu gostaria de citar. O filho pródigo disse assim: pai, dá a parte que me cabe da minha herança, que eu quero torrar a minha parte da herança com festa, com mulherada, com bebida, com tudo aquilo que o mundo pode me oferecer, porque na minha casa é uma monotonia, eu não quero, eu quero curtir com meus amigos. E o pai viu que o filho estava determinado em experimentar o mundo, e o pai liberou a parte da herança para aquele filho. Ele foi para bem longe,
e naquele país veio a fome, veio a recessão, e de repente acabou o dinheiro, os amigos foram embora, e ele se deu por conta que estava sozinho, foi arrumar emprego, não arrumava emprego, e alguém ofereceu para cuidar de porcos. Um judeu cuidar de porcos é uma abominação, gente. E ele, o salário dele era comer a comida dos porcos. E ele, comendo a comida dos porcos, caiu em si. Ele disse: poxa, o meu pai sempre foi bom para comigo. Os empregados têm dignidade, são tratados com muito amor, com muito respeito, com dignidade. Eu aqui comendo comida de porcos. Eu vou voltar para minha casa. Eu pequei contra Deus e pequei contra o meu pai, mas eu vou voltar. E quando ele está chegando próximo da sua casa, e o seu pai todos os dias estava lá no portão esperando o filho. E quando ele viu o filho barbudo, cabeludo, cheirando mal, um mendigo chegando, o pai viu o filho e saiu correndo. E quando ele chegou perto do filho, abraçou, mesmo o filho cheirando mal, barbudo, cabeludo, ele abraçou meu filho e beijou e fez uma festança. E ele disse: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trate como um escravo. Você é meu filho. E ele fez um banquete, deu roupas, e deu alpargatas, ou aquela sandália, e deu o anel de filho. E ele realmente agora desfruta de um relacionamento de pai e filho. Eu quero dizer uma coisa, queridos, às vezes a gente passa por tribulações, a gente pensa: puxa, que pai é esse? Que pai é esse que não cuida de mim? Que pai é esse que não responde minhas orações? Mas saiba que Deus está vendo as tuas lutas, as tuas necessidades, as tribulações. Você não tem ideia, é o momento que mais Deus está pertinho de você. É nas tribulações que Ele está forjando o teu caráter. Porque, amados, senão a gente se encanta com as coisas do mundo, se afasta. Por isso que Deus permite umas provas, para você ficar na dependência do Pai, não se afastar do Pai, porque o salário do pecado é a morte. O diabo, o maior ilusionista, ele oferece prazeres transitórios, ele oferece coisas que parecem ser boas ao homem, mas são os caminhos da morte. Mas o que Jesus tem para você é vida com abundância, é paz. O mundo oferece uma falsa paz. Amigos aparecem quando você está com dinheiro no bolso, tudo está bem, mas o verdadeiro amigo é aquele que entra em cena quando todos saem. Jesus está presente na sua vida. Então eu quero te dar uma boa notícia: você é filho, você é filha. Olha o que diz a Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 7, fala assim: de sorte que você não é escravo, porém filhos, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Você, amado, tem que pedir todos os dias: Senhor, renova a minha mente, eu quero ter a mente de Cristo, para que você desfrute da tua posição. Você é príncipe, você é princesa, você é da família real, você é sacerdote santos, você é sacerdotisa real, você é nobre. Deus te escolheu, e Deus te deu poder, autoridade para representar o reino dos céus como embaixador, embaixatriz. Agora o diabo muitas vezes coloca essa mentalidade: eu sou escravo. Aí você fala como escravo, age como escravo, pensa como escravo. É muita bênção para mim, eu não sei se eu mereço. Entra na presença do Senhor e peça com ousadia. Você não tem mérito nenhum, mas pelos méritos de Jesus, Pai,
é no nome do teu Filho Jesus. Está escrito em João capítulo 14, verso 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. E eu recebo, Deus, a bênção que eu estou pedindo, porque eu sei que o céu não está em recessão, não tem miséria, não tem pobreza. Eu sei que o meu Deus é papai, Ele é meu Pai, que Ele me amou de tal maneira, amor sem encrenca, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus não poupou seu próprio Filho, como Ele não vos dará graciosamente aquilo que você precisa, aquilo que você sonha? Gente, Deus é Pai, e Deus não vê a hora de te abençoar, mas muitas vezes a gente não está acreditando que a gente pode receber, porque a gente está com essa mentalidade de escravo. O povo saiu do Egito livre, mas tinha a mentalidade de escravo. Passava qualquer dificuldade, começava a murmurar, está faltando pão, e Deus mandava pão. Agora queremos carne, Deus mandava carne. A Bíblia fala que aquele povo só murmurava, só incredulidade. Isso é mentalidade de escravo. Se o Senhor é o teu supremo pastor, vai chegar a hora certa, Deus vai suprir. Ele vai suprir, porque o pastor cuida das suas ovelhinhas. Ele sabe da tua limitação, Ele conhece a tua estrutura. Por isso, ovelhinha, não saia da presença do Pai. Ele cuida de você. Ele vai suprir as tuas necessidades, porque está escrito Filipenses 1,6, estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra, há de completar essa boa obra. Então, confia no Senhor, você é filho, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Terceira bênção da cruz, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa. Romanos capítulo 8, verso 9, fala assim: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Se você entregou sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus na sua vida é o penhor da garantia que você é salvo. Você, quando recebeu o Espírito Santo, você foi selado, propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você pode não ver o selo que está sobre você, mas o diabo, ele consegue enxergar. Olha, aquele lá está selado, é do homem do alto, ele fala. Você é filho, você foi selado, propriedade exclusiva de Deus. E a outra bênção, e o Senhor te ungiu. Você é ungido. Você é um ungido do Senhor. Então para de correr atrás de irmão bênção. Você é uma bênção. Você foi ungido. Para qual propósito? Abençoar as pessoas, levantar os caídos, encorajar os abatidos, porque o Espírito do Senhor capacita os seus escolhidos. E Deus é especialista em usar as pessoas loucas deste mundo, usar os que não são para confundir os que são. Então, queridos, não dê desculpa, eu não tenho capacidade. O Espírito capacita os seus escolhidos. Quem era Moisés? Era um homem que tinha dificuldade de falar, que aprendeu a falar com bode, cabrito, ovelha, e 40 anos longe do Egito. E quando Deus chamou, ele falou: Deus, o Senhor errou o endereço, eu já tenho dificuldade de falar, eu gaguejo, eu não tenho mais aquela capacidade que eu achava que tinha. Agora você está preparado, porque eu, Senhor, uso
aqueles que estão vazios de si mesmo. É Deus que usa, é Deus que capacita os seus escolhidos. Porque quando ele achava que estava capacitado, Deus falou: não, você não está preparado. Então quero dizer para você, o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. Uau! Ele te escolheu. É o motivo de você todo dia acordar e dizer: Senhor, eu te louvo porque o Senhor me escolheu, sou eleito, eu fui eleito. Eu sei que um dia estarei diante do Eterno, a eternidade me aguarda. A Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o papai preparou para você. Por isso ele diz para mim e para você: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Já preparei lugar. O Senhor já preparou teu lugarzinho, já preparou teu lugarzinho, já preparou. Então, querido, nosso tempo está acabando, está se findando. Quem viu as Olimpíadas aí, abertura aí lá de Paris, viu o diabo botando as caras, que o nosso tempo já acabou praticamente, tempo da graça. Por isso, amados, nós temos alguns segundos aqui na terra, mas Deus vai mandar um fogo do avivamento, vai preparar a igreja por uma grande colheita, e virá o arrebatamento. Aí se levantará o anticristo, porque o que impede o levantamento do anticristo é a igreja, é você. O Espírito do Senhor Deus habita em nós, e a agenda de Deus vai ser cumprida. O mundo todo ouvirá o Evangelho de Jesus, o mundo todo. Assim como as águas que cobrem o mar, a terra vai ser cheia da glória de Deus. E Deus chamou você para espalhar as boas novas. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu convido você a baixar sua cabeça neste momento. Lá na cruz, aos olhos humanos, muitos disseram: Jesus foi derrotado. Os discípulos se dispersaram, falando: que decepção, pensávamos que ele iria redimir Israel, agora é o fim. E Jesus adentra lá no cenáculo onde estavam reunidos, tristes. Domingo, dia da ressurreição, Jesus atravessou as paredes e disse: a paz seja convosco. E Jesus disse: Tomé, toca nas minhas mãos, toca aqui no meu lado, onde a lança me cravou do meu lado, toca e veja as minhas feridas, eu estou vivo. Ah, Senhor, eu te louvo, porque a tua palavra diz: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Tua palavra diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto recebeu, o Senhor deu o direito de ser chamado filhos de Deus. O Senhor permitiu o endurecimento do coração do povo de Israel para chegar a salvação para nós, os gentios. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitos têm rejeitado a tão grande salvação, porque preferem o mundo, os prazeres momentâneos. Mas tudo isso vai ficar. Como aquele homem lá na cruz, que estava fadado à morte, mas ele ficou impactado com as declarações de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E as declarações de amor, de misericórdia que saía
dos lábios de um homem que estava num sofrimento terrível, havia tranquilidade, mansidão, amor. E ele foi impactado com a atitude de Jesus e reconheceu: este é o verdadeiro Yeshua HaMashiach, este é o Salvador do mundo. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aquela voz maravilhosa de alguém que estava sofrendo na carne. Naquele momento Jesus sentiu uma alegria, porque uma vida foi salva, foi resgatado das garras de Satanás. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Obrigado, Jesus. Eu quero me dirigir a vocês, meus queridos. Alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Se você entendeu essa mensagem, porque a salvação é pela fé. Não tenha vergonha, não estou convidando você para aceitar uma religião, nem aceitar uma placa de igreja. Você que está me acompanhando online, quer aceitar Jesus como Senhor e teu Salvador? Porque não basta você estar dentro da igreja, talvez você é um simpatizante e não nasceu de novo, porque o maior sinal que você nasceu de novo, a mudança de caráter, a mudança de conduta, a mudança de mentalidade. Se você hoje está sendo tocado para entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, porque esse é o momento mais importante da sua vida. Maior bênção que você pode receber é dizer: Senhor, eu te convido para ser o meu Senhor, meu Salvador. Alguém aqui nesta noite? Eu quero fazer uma oração para todos aqueles que estão me acompanhando online, que querem também aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Amém. A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Eu gostaria que todos ficassem em pé neste momento. Nós vamos adorar o Senhor. E você nesse momento se renda, porque que você possa meditar naquele momento na cruz. Jesus não olhou para você com raiva, com ódio. Jesus olhou para você com misericórdia, com compaixão. E Ele morreu de braços abertos, pronto para te receber. E saiba que a cruz era sob medida. E aquela cruz era para Barrabás. Era para Barrabás aquela cruz, gente. Pilatos jamais imaginava que o povo ia preferir a crucificação de Jesus. E Barrabás era um criminoso. Mas o povo preferiu a crucificação de Jesus e que Barrabás fosse livre. Sabe o que significa Barrabás? O filho do pai, o filho do Abba. Abba quer dizer papai no aramaico. Jesus substituiu, ficou no seu lugar, morreu na cruz no seu lugar. Você hoje é filho do Pai, filho do Pai. Ó, tem uma vida aqui que quer entregar a vida para Jesus. Vem cá, minha querida. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, vem aqui, porque hoje Deus quer salvar vidas aqui. Repita comigo essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca
e creio que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Amém. A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Há uma sede muito grande no seu coração. Você já procurou muitos lugares, mas a partir de hoje você vai experimentar uma paz como você nunca experimentou, mesmo passando pelas dificuldades da vida, mas uma paz. E quem é a paz? É Jesus. Ele é o príncipe da paz. E a partir de hoje você vai entender claramente: o dia que eu partir, estarei diante do Eterno. Foi a melhor decisão que você fez. Amém, queridas? Nossos queridos vão orar por você, viu, querida? Amém, querida. Parabéns. A Bíblia fala que a festa no céu está acontecendo agora. Amém? O Senhor falou muito ao meu coração neste momento: ande em santidade, ande em obediência, seja um filho obediente, uma filha obediente. O mundo vai tentar te seduzir com propostas indecentes, mas ser fiel ao Senhor. A Bíblia fala no Apocalipse capítulo 2, verso 10: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, preste atenção. Quando eu preparei essa mensagem, uma imagem ficou muito forte também no meu coração. Há 40 dias atrás, vendo a minha esposa na UTI, e ela falava assim: minha esposa Mariana, estou com sede, e não podia beber água. Gente, sabe o que é você ficar 3 dias sem poder tomar água, lá na UTI, e só molhavam com gases os lábios? Eu saía arrebentado da UTI, saía arrebentado, porque eu olhava o olhar dela, desesperado: estou com sede, e não podia comer, não podia tomar água. E eu refleti, aquele momento que Jesus fala assim na cruz: tenho sede, tenho sede. Aí um dos soldados colocou um bambu e uma esponja com vinagre, mas Jesus recusou, porque aquilo não matava a sede. Queridos, Jesus suportou dores excruciantes, dores terríveis, para te salvar. Não barateia tão grande salvação. Não seja um crente camaleão, troca de cor de acordo com o ambiente. Aqui na igreja um santarrão, canta, pula, dá glória a Deus. Você é uma bênção para sua esposa, você é uma bênção para o seu esposo, você é uma bênção para os seus filhos, você é uma bênção para os seus pais. Deus está vendo, Deus está vendo as tuas atitudes. E ai desses que um dia, quando Jesus vier, não te conheço, maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas eu estava nos cultos de quarta-feira, os cultos de domingo. Você estava lá para receber as bênçãos, mas você não recebeu o Senhor da bênção. Queridos, Jesus sofreu terrivelmente, chegou ao ápice do sofrimento, para te dar vida e vida com abundância. Todas as bênçãos que Deus tem para nós, devemos tomar posse. Porque se Jesus sofreu e você está vivendo como um mendigo, ore por mim, chora por mim, interceda por mim, clame por mim, jejue por mim.
Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto, Ele vai te abençoar. Você é uma bênção. Você tem o Espírito Santo. Quando você era um religioso no passado, você corria atrás de tanto santo. Se prostrava diante de uma imagem de escultura que tinha olhos, mas não podia ver, tinha boca, mas não podia falar. Foi feita por mãos de homem. E hoje, quando você se prostra diante de um Deus vivo, o Criador do universo, que é Pai, que é Pai, que é Pai. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Quem pede, recebe. E Deus quer nos abençoar. Agora é pela fé. Jesus falava, quando vinha um cego, mudo, surdo, aleijado, Jesus falava assim: seja feito segundo a tua fé. Seja feito segundo a tua fé. Queridos, hoje o Senhor quer liberar muitas bênçãos aqui, porque lá na cruz foi liberado toda sorte de bênçãos espirituais: cura, libertação, restauração, restituição. E o Senhor manda dizer aqui para a igreja: o que queres que eu te faça? Você entrou na presença do Pai, a casa de Deus, onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí está o Senhor presente. Quem entra na casa do Pai, é impossível sair da maneira que entrou. Você entrou aí carregando o piano, nesta noite você tem que jogar fora esse piano nas tuas costas. Culpa, medo, miséria, opressão. O diabo fez de você capacho. É hoje, você tem que botar o inimigo debaixo dos teus pés e parar de ficar se lamentando. Jesus pagou um preço impagável, está pago, está consumado. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Não te mandei eu ser forte, ser corajosa, não temas, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Você pode todas as coisas, porque Deus te fortalece, Deus te capacita, Deus te ungiu. Para quê? Para viver uma vida miserável? Não, para manifestar o reino de Deus na terra, para invocar o governo de Deus. Começa na sua casa. Na sua casa. Quem entrar na sua casa vai dizer: uau, que paz, que tranquilidade, não tem vontade de sair da sua casa. Queridos, você é sacerdote, você é sacerdotisa. Exerça autoridade e diga: quem manda nesta casa é o Senhor Jesus Cristo. Capeta, com toda a tua corja, cai fora. Eu vou dormir em paz, porque quem está do meu lado enquanto estou dormindo é o Senhor Jesus. Ele cuida de mim. Então começa a exercer a autoridade de filho. Filho. Às vezes as pessoas ficam assim: o pastor está do meu lado, o pastor, o fulano, o Beltrano, aquele profeta, olha, aquele sacerdote. Queridos, tenha orgulho de ter Jesus no teu coração. Não idolatre o homem, mas adore a Jesus, porque Ele está do seu lado. Ele conhece as tuas necessidades e Ele está pronto para te abençoar. Então para de idolatrar o homem. Honra o Senhor com uma vida de santidade, de obediência, de entrega diária. E você vai experimentar as bênçãos que te acompanharão todos os dias da sua vida. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Fecha teus olhos, peça o que você quer. Qual a tua necessidade? O que está afligindo a tua alma? Peça, porque lá na cruz do Calvário está pago, está consumado. Jesus, Ele já liberou toda a sorte de bênçãos. Pedi e dar-se-vos-á. Quem pede recebe. Quer libertação? Receba agora.
portas abertas. O Senhor já abriu essas portas nesta noite, no nome de Jesus. Restituição, o Senhor restitui casamento, o Senhor restitui alegria no teu coração. Tudo que Jesus conquistou lá na cruz, tome posse. Você é filho, abra a boca e começa a pedir, porque pela graça do Senhor, hoje Ele está te agraciando. No dia 31 de julho de 2024, não rompeu agosto, esta é a noite da virada, esta é a noite do milagre. Receba restituição, receba libertação, receba hoje a tua vitória, o teu livramento, o escape. Deus está pleiteando a tua causa, Deus está julgando a tua causa. Senhor, eu declaro, todos que estão me acompanhando online, ó Senhor, atenda o clamor dos teus filhinhos, Pai. Ó Senhor, eu apresento todos os meus pedidos, Pai, porque eu sei que o meu Deus é um Deus poderoso para fazer muito mais do que eu penso e imagino. Senhor, visita a minha família, Pai. Abençoa, supra as necessidades, Senhor. Eu quero declarar que nesta noite o Senhor está desatando muitas bênçãos que estavam amarradas, porque você não tinha essa compreensão. Você é filho, e hoje a ficha caiu. Você é filho. Você não é aquele filho ingrato, que quando chegou o seu irmão, ele achou um absurdo, como o pai mata um novilho cevado para festejar. Um filho rebelde que gastou toda a sua herança. E o pai disse: ele estava morto, mas reviveu. Ele é o nosso, ele é o meu filho. Senhor, que nós venhamos ter essa mentalidade, que hoje, Senhor, o Senhor quebrou todas as barreiras, toda a cadeia, o Senhor quebrou toda a mentira do diabo, e nós hoje nos apropriamos dessa filiação. Nós somos filhos, Pai. Quantas pessoas que se sentem órfãos, mas hoje, Senhor, nós estamos tomando posse. O Senhor é Pai. Papai, nos abençoe, nos dê saúde, nos dê a tua provisão. Senhor, traga a tua cura, traga a tua libertação. Senhor, salva a nossa família. Senhor, salva nossos negócios. Senhor, abençoa. Senhor, intervenha, Senhor, em tudo aquilo que o diabo botou as mãos, as garras. Senhor, venha pleitear nossa causa, venha julgar nossa causa. Tu és advogado e justo juiz. Senhor, venha mudar hoje esse quadro tenebroso, Senhor, que é irreversível aos olhos humanos, mas nós entregamos na mão do Pai, e o Pai é competente para fazer maravilhas. Eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai, e declaro hoje cura, libertação, salvação, restauração, restituição, alegria, Pai. Óleo de alegria no coração dos teus filhos, Pai. Lá na cruz do Calvário, o Senhor olhou para nós, Senhor, e o Senhor se alegrou, porque o Senhor viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Ó Senhor, o Senhor se alegrou, porque o Senhor nos viu aqui nesta noite na casa do Senhor. O Senhor se alegrou, porque Ele viu vidas que iriam se arrepender dos seus pecados e faria parte da família de Deus. Senhor, que nós possamos ter essa visão. Ó Deus da esperança, ó Deus, se alegrar, Senhor, mesmo não vendo as promessas que Deus tem para nós, mas nos alegrar, porque no tempo e na hora de Deus vai acontecer. Todos os nossos pedidos o Senhor vai realizar, Pai, porque o Senhor é Pai, e o Senhor é um Deus que se alegra em abençoar os seus filhos. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as eternas comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a tua igreja, com todos que estão participando online, desde agora para sempre. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.